Fala galera, o programa feito pelos estudantes de jornalismo da Unisanto está começando. Não sai daí! Publicidade, engenharia e empreendedorismo. Parecem óleo e água, não é? Mas um workshop aqui na Unisanto abriu o campo de visão dos estudantes e provou que essa mistura é homogênea. Engenharia não se resume apenas a números. Existem muitas possibilidades no mercado. Uma delas é o empreendedorismo. Mostrar uma opção foi o objetivo de um workshop sobre liderança inovadora da Inova Academy. O curso integrou estudantes de engenharia, publicidade e jornalismo. E não foi à toa. É fundamental a importância e participação de projetos como esses, né, através da junção de diversos cursos aqui da Unisanto, tanto para os alunos, para eles terem essa integração entre o conteúdo teórico e o prático, né, levando como experiência para eles para entrevistas, recrutadores, headhunters, eles acabam tendo esse diferencial de já colocar na prática um projeto e tirar ele do papel. O workshop teve 4 encontros, cada um com um tema importante para o mercado de trabalho. Dentre eles, solução criativa, relacionamentos interpessoais, empreendedorismo, comunicação e liderança. Então o que a gente procurou foi trazer para eles situações reais, onde eles possam aplicar não só o conhecimento que eles aprenderam na faculdade, mas outros conhecimentos e outras habilidades que a faculdade nem sempre consegue entregar. E a missão do último dia era colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado. Você basicamente é Adriano Pai de Santos, como você, ligado à bicicleta? São Bárbara e Fernanda. O tema isso, ela tem a missão de encontrar uma companhia para realizar o trajeto. A gente está procurando um jeito de solucionar um problema. No caso, música alta, que seriam os pares. Essas aqui a gente consegue manter contato com A equipe com uma melhor forma de trabalho. As grandes empresas hoje elas estão procurando por startups que possam desenvolver algum tipo de produto para elas especificamente. Então, essa entrada no empreendedorismo, essa entrada nesse momento, trabalhando como se fossem desenvolvedores de produtos. E as ideias inovadoras são fundamentais para que a gente consiga colocar o aluno no trilho, né? E eles também começarem a ver uma nova vertente de trabalho. E no final, ganhando ou não, o importante nesse caso não é só participar, mas agregar. Então a gente conseguiu trabalhar várias vertentes, né? Inovação, trabalho em equipe, a produção de um projeto em si. Eu creio que agregou muito em relação a mim como pessoa, abriu meus olhos em relação a algumas perspectivas que eu ainda não tinha visto, em relação às dinâmicas de grupo, em relação a diversas coisas, diversas perguntas que tiveram no último encontro. Nós tivemos algumas perguntas que me marcaram muito, que realmente me fizeram pensar sobre o que eu estou fazendo, como é que funciona isso tudo, se é realmente em relação ao meu trabalho, como que eu devo investir meu tempo, que isso realmente pode impactar, tudo depende só de mim. Estamos em ano de eleição e é claro que o Memória não ia ficar de fora dessa. Vamos relembrar as eleições presidenciáveis de 1989 a 2002. O Memória de hoje vai relembrar as eleições presidenciáveis pós-ditadura. O primeiro presidente foi Tancredo Neves, eleito indiretamente, mas o político não chegou a tomar posse. Teve complicações de saúde e acabou morrendo. Quem assumiu foi o vice José Sarney. Ele ficou no cargo de 85 a 90. As primeiras eleições diretas para o cargo aconteceram em 89. A corrida presidencial parecia mais o Campeonato Brasileiro de Futebol. Eram 22 candidatos e as polêmicas não faltaram, como a de Maluf e Brizola. Eu vim aqui para debater ideias, que eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da República e, portanto, são obrigados a ter estabilidade emocional. Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República. O apresentador e empresário Silvio Santos era um dos candidatos, mas o TSE cassou a chapa do candidato, alegando que o partido não havia realizado o número mínimo de convenções regionais. Mesmo assim, a propaganda eleitoral de Silvio Santos é lembrada até hoje. E podem acreditar, o Silvio Santos vai lutar por vocês. O Silvio Santos vai defender os interesses do povo. O Silvio Santos vai lutar pelo desenvolvimento do Brasil.
O desconhecido governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, disparou na reta final da campanha e garantiu lugar no segundo turno ao lado de Lula do PT. Depois deles vieram Leonel Brizola do PDT, Mário Covas do PSDB e Paulo Maluf do PDS, respectivamente. O segundo turno foi marcado pelo debate na Rede Globo. Collor foi beneficiado por atender às necessidades da emissora. Teve um tempo maior e foi favorecido na edição, já que o debate não foi ao vivo. No dia 17 de dezembro de 89, o candidato do PRN venceu Lula e foi eleito presidente do Brasil com 53,03% dos votos. Com o impeachment de Fernando Collor em 92, Fernando Henrique Cardoso foi convidado por Itamar Franco para ser o ministro da Fazenda. O tucano criou o Plano Real junto com outros economistas. O real foi essencial para o combate da inflação que perseguia os brasileiros. A nova moeda foi usada em 94 na campanha eleitoral do candidato do PSDB, que venceu no primeiro turno com 54,24% dos votos, seguido por Lula do PT e Enéas Carneiro do Prona. Fernando Henrique Cardoso tomou posse no dia 1º de janeiro de 95. Defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Em 98, pela primeira vez, os brasileiros escolheram presidente pela urna eletrônica. Um ano antes da eleição, os deputados aprovaram uma emenda que previa a reeleição do Poder Executivo, numa votação bastante suspeita com indícios de compras de votos pelos tucanos. Mesmo com esses fatores e a crise internacional, o tucano tinha o apoio da maioria dos brasileiros que acreditavam no discurso do candidato. FHC novamente venceu no primeiro turno com 53,06%. Pela terceira vez consecutiva, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ficou com a segunda colocação, com 31,71% dos votos. E em terceiro lugar, Ciro Gomes do PPS com 10,97%. Que persiste esses rumores da compra de votos no episódio da reeleição? Porque havia compra de votos, né? Interesse, não sei o quê. Parece que tem. Isso é bem salão. Bom, sem dúvida. Bom, eu não posso negar que pode ter havido, até porque foram postos para fora 3 ou 4 deputados. Só que não fomos nós, não foi o governo federal. O governo federal não se envolveu. Não se envolveu. Alguém comprou ali. Alguém comprou. E se sabe, comprou os dois lados andaram comprando marginalmente, porque a maioria era imensa do meu lado. Não precisava. Tinha a maioria. Total. A eleição de 2002 foi marcada pela forte concorrência de 4 candidatos à presidência: Lula do PT, Antony Garotinho do PSB, Ciro Gomes do PPS e José Serra do PSDB, candidato da situação. Como apontado nas pesquisas, Lula estava praticamente garantido no segundo turno. Isso foi confirmado nas urnas. José Serra desbancou os outros 2 concorrentes, com 23,16% dos votos. Com o apoio de Ciro Gomes e Garotinho a Lula, Serra acabou ficando isolado. O candidato da esquerda se tornou presidente da República com 61,27% dos votos. Os pontos principais da campanha de Lula foram as reformas sociais e as críticas ao governo anterior. Lula foi o primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores. Quero aproveitar, Bonner, o Jornal Nacional, para dizer a cada mulher, a cada homem, a cada criança desse país, que eu vou trabalhar 24 horas por dia, da forma mais incansável que um homem já trabalhou nesse país, para ver se eu consigo realizar todas as coisas que nós prometemos a vocês durante a eleição. Pode ficar certo, lealdade sempre, traição aos ideais, nunca. Caramba, que aula de história! E você, já pesquisou sobre o seu candidato? Não? Então corre para a internet e garanta um voto consciente. Até amanhã!